Bolsonaro sofreu mais uma derrota no STF. E não é déjà vu. Bolsonaro perdeu outra vez em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o presidente ele tem perdido tanto, mas tanto, que alguns integrantes do governo têm ficado pirados. Caso do general Augusto Heleno, que é mais um que deu chilique. Haja governo chiliquento como esse governo Bolsonaro. Todo dia tem um integrante do governo dando chilique, dando piti, rodando a baiana, soltando a franga. Mas dessa vez o general Augusto Heleno, no áudio que foi vazado dele falando um monte de abobrinha, pelo menos ele admitiu que ele está sendo medicado. Falou que está tomando 2 Lexotans por dia para aguentar toda essa situação envolvendo Bolsonaro e o STF. E vocês sabem que se tem derrota do Bolsonaro no STF, tem um grande responsável. E quem é? Ele mesmo, Xandão Cabeça de Melão, o careca mais sexy vivo. E nós temos que tomar cuidado ao falar o nome do Xandão, porque o Bolsonaro morre de medo. Morre de medo do Xande. Tanto é que alguns começam a dizer que além da laborfobia, ou seja, o medo do trabalho, o Bolsonaro está começando a desenvolver uma xandifobia, que é o medo do vulgarmente conhecido Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro está com tanto medo, né, que ele olha um careca, ele já acha que é o Xande. Ele já acha que é o careca mais sexy vivo. Ele fica assim, opa, não quer nenhum careca perto. O Bolsonaro está morrendo de medo de careca por conta dessa decisão do Alexandre de Moraes hoje, que também mostra o comportamento do Augusto Aras. Nós estávamos com uma certa dúvida como o Augusto Aras iria se comportar após a nomeação do André Mendonça para ser o novo ministro do STF, e agora todas essas dúvidas estão praticamente já solucionadas. Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje, o áudio do Heleno, a ameaça do Bolsonaro, que ele pode sofrer um atentado, coisas desse tipo no nosso vídeo, mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei, é super importante que você deixe o like aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, e se tem general Augusto Heleno dando piti, se tem Bolsonaro com medo e derrotado, já vale o seu like. Mas vamos fazer uma retrospectiva muito breve para que você possa entender tudo isso. Teve lá em setembro a Carta do Arrego. Lembram da Carta do Arrego? Que foi a carta escrita pelo Michel Temer para que o Bolsonaro pudesse se acalmar com o STF. E essa carta rendeu aí uma treta, uma ciumeira do Luiz Eduardo Ramos e também do próprio general Augusto Heleno por conta do Michel Temer. Porque o Bolsonaro chamou o Temer para escrever a carta. Assim, vai chamar o Luiz Eduardo Ramos e o Augusto Heleno para escrever qualquer coisa? Ou o próprio Bolsonaro vai escrever? Bolsonaro não sabe nem contar, ele não sabe assinar, ele bateu lá digital para falar que foi ele que participou daquela carta. Mas é claro que eles não têm a mínima capacidade intelectual, cognitiva, cultural ou de alfabeto para poder escrever absolutamente nada. Muito menos o Bolsonaro, o Augusto Heleno, o general Luiz Eduardo Ramos. Só que a trégua do Bolsonaro com o STF, ela já se esgotou. Por quê? Por conta de questões eleitorais. O Sérgio Moro está de olho no eleitorado do Bolsonaro e começou a atacar o STF também. E se o Moro tira eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro perde 2 vezes, porque ele perde um e o Moro automaticamente ganha um. Então a distância ela é duplamente reduzida, o Bolsonaro cai e o Moro sobe. Então o Bolsonaro está tentando proteger o eleitorado dele, né, se blindar disso, atacando o STF. Além disso, o Bolsonaro precisa mostrar que ele ainda é o candidato antissistema. Porque os bolsonaristas, vocês já sabem, eles são ressentidos, são fracassados em essência. Tiveram insucessos na vida e não conseguiram superar esses insucessos. Então eles precisam de alguém que ataque as instituições como o Bolsonaro faz. E o Bolsonaro precisa mostrar para esses eleitores que mesmo ele estando no partido do boy, o primeiro preso do mensalão, o Valdemar Costa Neto, ele não é alguém do centrão, ele não é alguém do sistema. Então ele vai atacar o STF. Só que o Xandão não vai deixar isso barato. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes pediu para que fosse aberto um inquérito contra o Bolsonaro por causa daquela live mentirosa que o Bolsonaro falou que os imunizantes podiam transmitir o vírus da AIDS. E o Bolsonaro agora está sendo investigado. E o que aconteceu? O Augusto Aras, da PGR, que tem se transformado num verdadeiro lambe-botas do Bolsonaro, solicitou que esse inquérito fosse arquivado. O Xandão Cabeça de Melão olhou para esse pedido do Aras, olhou para as acusações que o Bolsonaro e os ataques que o Bolsonaro fez e falou assim: eu tenho a careca maior e mais lustrosa,
Porque diferente de você, Aras, eu já não tenho mais cabelo. E você não é um careca legítimo, porque você tem cabelinhos aí na sua cabeça. Então eu não vou arquivar. E botou na jogada. E não arquivou. O inquérito continua. Derrota do Bolsonaro. E agora nós ficamos sabendo como que o Augusto Aras vai se comportar. Porque havia uma dúvida que ele poderia ser um pouco mais rígido com o Bolsonaro ou um pouco menos subserviente, mas isso não vai acontecer. Porque além desse episódio do Augusto Aras solicitando que o Bolsonaro fosse salvo desse inquérito do Xande, tem uma outra vergonha do Augusto Aras, a nova vergonha de Augusto Aras. Esse é um texto do Matheus Leitão da Veja. Bolsonaro incentiva a violência contra profissionais da imprensa, que são críticos aos seus pensamentos. Aras se apegou no pormenor jurídico para defendê-lo. Augusto Aras não desistiu de ser ministro do Supremo, mesmo depois de ser preterido por André Mendonça. A verdade é que não se fazem mais procuradores-gerais como antigamente. A resposta de Aras, após o covarde ataque de um coronel que trabalha para a presidência a um jornalista na Bahia, é das coisas mais ridículas vistas em Brasília. Todos viram as imagens, né? Foi um ataque. O projeto de machão ridículo de Bolsonaro, que incentiva ataques à imprensa, especialmente contra jornalistas mulheres, merecia ser punido exemplarmente. Mas como Augusto Aras respondeu, olhem só como o Aras é capacho. Defendeu, na segunda-feira, a rejeição de uma ação do Partido da Rede e Sustentabilidade que visava impedir o presidente de atacar ou incentivar ataques à imprensa e aos profissionais da área. As coisas não estão muito bem lá em Brasília. E o general Augusto Heleno, como nós falamos no início do vídeo, também está pirado. Porque teve um áudio dele que vazou. Vocês ficaram sabendo, vazou um áudio aí do Augusto Heleno, ele falando um monte de abobrinha. E dentre esses áudios, nesse áudio, ele falou sobre o STF está querendo esticar a corda. O STF está esticando a corda. Ele está tentando se controlar para não falar para o Bolsonaro fazer alguma besteira, né? Olha só como esse homenzinho que não sabe usar um terno. O Augusto Heleno bota o terno dele fica assim. Tão patético que ele é em termos estéticos, né? O terno fica assim, ele fica assim com a carcomida assim, parece que a cabeça dele cai, ele fica assim toda hora. Ele tem que se controlar, Augusto Heleno, né? Tem que se controlar, né? Vai que ele faz o que ele fez lá no Haiti, hein? Vai que ele faz o que ele fez no Haiti. Então melhor se controlar mesmo. Continue tomando os Lexotans, hein? Não queremos que o Brasília vire um Haiti, hein, General Augusto Heleno? Então vamos com calma, que o passado do Haiti pode ter ficado um pouco para trás, mas não foi esquecido. Não foi esquecido. Ele falou o seguinte: eu particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia. Olha, você pode tomar supositório também, pode ser até uma absorção mais rápida, talvez no seu caso. Tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica. Em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que aí está. Qual atitude drástica? Bolsonaro conta uma mentira e não quer ser investigado? Bolsonaro promove o vírus aqui dentro do país, coloca a vida das pessoas em risco e não quer ser investigado? Qual que é o chilique do Augusto Heleno? Heleno, você já tem mais de 70, fica feio um senhor aí da sua idade, né? Querendo dar esse tipo de chiliquinho com esse seu terninho. Fica um negócio assim incabível, não cola, não é legal. Querer forçar ataque, porque o que acontece? Mostra que você, Heleno, é um potencial mentiroso. Porque a Sarah Winter falou que você ordenava ataques à corte, ordenava ataques ao STF. E aí quando você, que é todo machão, né? Lá no Haiti foi machão. Né? Bateu boca, colocou o dedo em riste. Mas quando foi confrontado com as palavras da Sarah Winter, o que o general Augusto Heleno falou? Negou veementemente. E no áudio vazado, parece que incentiva Bolsonaro ou tem uma percepção, no mínimo, estranha a respeito do STF. Mas não foi só isso que teve no áudio, né? Ele falou o seguinte, Heleno diz temer assassinato de Bolsonaro, que seria a solução mais rápida. Ministro responsável pela segurança do presidente, general Augusto Heleno, disse que rezará para que Bolsonaro não sofra atentado fatal. Nossa, hein, Augusto Heleno? Que medo, hein?
Que medo que o Augusto Heleno tá. Isso é uma bobagem. O Augusto Heleno já tá mostrando que não tem mais condições de ocupar cargos públicos. Talvez ele tenha que ir para uma condição mais isolada, né? Das pessoas, como todos no governo Bolsonaro, deveriam ficar isolados, para a gente não ter risco de termos contato com os perdigotos dessa gente. Principalmente pro Heleno não querer fazer o que ele fez no Haiti. Aquilo ele já deveria ter ficado isolado, né, pelo que ele fez no Haiti. Um negócio assim assustador. É só vocês procurarem na internet que vocês vão encontrar essas informações sobre o general Augusto Heleno no Haiti, colocando o dedo em risco, no cara, pressionando. Uma coisa assim horrível. Mas será, né? Parece estar lembrando até o Carluccio. Será que os aliados que o Carluccio falou que queriam matar o pai agora voltaram? Porque lembra o Carluccio lá em 2019? Falou, em 2018 ainda falou que aliados querem matar meu pai. Agora volta toda essa história de perseguição em torno do Bolsonaro. Augusto Heleno, senhor, dando piti, dando chilique. Que vergonha, Augusto Heleno. Que vergonha. Não é só mais vergonhoso do que aquilo que rolou no Haiti. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.